Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No livro dos profetas menores, no livro de Jonas, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus veio até Jonas e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega o que eu colocar na tua boca. E diga a ela que ela terá 40 dias para se arrepender, para mudar de comportamento, para humilhar na presença do grande Deus. Senão o juízo virá sobre a cidade de Nínive. Depois dessa ordem de Deus, Jonas se levanta, mas infelizmente ele se levanta para o oposto da vontade de Deus. Ele se levanta para tentar fugir de Deus, fugir do plano de Deus, fugir do propósito de Deus, fugir daquilo que Deus tinha determinado para a sua vida de profeta. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que o ser humano jamais poderá ou pode, é fugir da presença de Deus, é fugir da vontade de Deus, do plano de Deus. Melhor dizendo, ele pode até fugir, mas pagará o preço por sua desobediência. Ele pode até iludidamente achar que ele pode fugir de Deus, mas há um preço a se pagar por isso. Não ignore. Tem muitas pessoas ignorando a vontade de Deus e outros até fazendo piadinhas da vontade de Deus. Mas o dia que Deus pega o homem para tratar sério, a graça acaba. As piadinhas acabam. Então veio-me um tema no coração: a triste descida. Toda vez que o homem, a mulher, o jovem se levantar para fugir daquilo que Deus quer, daquilo que Deus traçou, daquilo que Deus planejou, ele pode até fugir, mas Deus o cercará. Isso pode custar caro, porque Deus pode cobrar sim. E alguém até diz, como os pastores gostam de colocar Deus como carrasco, como um Deus cruel, um Deus perverso. Não. Não é nós que queremos colocar Deus como um Deus carrasco. Ele é um Deus sério. Ele é amor, paz, bondade, misericórdia, justiça, mas ele também é um fogo consumidor. Então, meu irmão, Jonas se levanta para fugir da vontade de Deus, ou achar que era possível fugir da vontade de Deus. E aí começa a triste descida. Ele desce para Jope, ele desce para o porto, ele desce para o navio, ele desce para o fundo, para o porão do navio, depois ele desce para o mar lançado, e depois ele desce para as profundezas do abismo. Meu irmão, minha irmã, a triste descida de Jonas. Toda vez que o homem, a mulher, o obreiro se levantar para fugir da vontade de Deus, do propósito de Deus, você pode começar uma triste descida na sua vida. Deus pode tirar a mão de bênção sobre a sua vida. Você pode perder a direção, a orientação, o consolo, o carinho de Deus. E isso pode lhe custar muito caro.
Importa obedecer a Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu irmão, não fuja mais da vontade de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Não fuja mais dos propósitos de Deus, porque Deus te ama e Ele tem alguns planos para a sua vida. Ele poderia mandar outro, Ele poderia levantar outros, Ele pode levantar outros, mas nesse tempo Deus escolheu você. E Jonas pagou um preço muito alto por fugir daquilo que Deus tinha traçado. Ele foi oposto e ali começou a derrocada, ali começou a decadência. Toda vez que um homem, uma mulher, um jovem, um ser humano se levanta apressadamente para fugir de Deus ou dos seus planos, começa-se a decadência, começa-se a derrocada, começa-se os prejuízos e alguns ainda conseguem reverter com arrependimento, mudança de atitude e comportamento, mas outros não conseguem e pagarão um preço muito alto. E mesmo os que se arrependem depois e volta atrás, costuma pagar um preço muito alto. Então, meu irmão, obedecer a Deus é melhor. Não fica tentando fugir da vontade de Deus. Pode te custar caro. A triste descida é dolorosa. Isso aconteceu também na vida do filho pródigo. O início da descida, a ilusão da liberdade. Jonas foi iludido com a sua liberdade e tentou fugir de Deus. Uns Deus vai permitir, vai deixar, mas outros não. O filho pródigo se iludiu com a liberdade. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13, e ele disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E pressionou tanto o pai que o pai lhe deu. O filho mais novo desejava liberdade, mas sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. Liberdade sem responsabilidade vai te levar a uma descida para o abismo, para as perdas, para os prejuízos, e alguns deles podem ser irreparáveis. Então, não existe liberdade sem responsabilidade. Coloque isso no seu coração. A busca por autonomia fora da vontade de Deus é o primeiro passo da queda. Não adianta você querer algo que Deus não quer agora. Não adianta você apressar a ida para um lugar que Deus não te quer lá agora. Não adianta você pressionar, apressar por uma decisão que não é o momento adequado. Que Deus não está com a mão estendida para aprovar essa decisão agora. Então não faça essa loucura, porque a busca por autonomia fora da vontade de Deus é o primeiro passo da queda. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Na nossa vontade, no nosso tempo, no nosso dia, podemos até fazer, mas não vai dar certo, Deus não vai aprovar e vamos bater com a cara na parede e vamos voltar envergonhados. Esse filho pródigo pediu autonomia fora do tempo e deu errado. A ilusão do mundo atrai, mas logo mostra sua verdadeira face. Meu irmão, as ilusões, as vaidades dessa vida, como nos atrai, como mexe com o nosso sentimento, nosso ego, mas depois nós vemos a verdadeira face deste
mundo. Então, quando nós decidimos sair da vontade de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, a queda é certa, a descida é certa, o fundo do poço é certo, porque o filho pródigo começou a padecer necessidades, a ponto de desejar encher o estômago com as bolotas dos porcos. Ele não comeu, mas desejou. Depois do pecado, obreiro, irmã, irmão, vem a fome espiritual, emocional e física. Não esqueça disso. Depois do pecado, vem a fome espiritual, emocional e física. Depois da desobediência de Jonas, da fuga de Jonas, que Deus o cercou e ele foi para as profundezas do mar, do abismo. Aí veio a fome espiritual por Deus, aí veio as crises emocionais naquele lugar e até física, aonde ele tirou força da fraqueza e clamou a Deus das profundezas que lhe desse mais uma oportunidade, que lhe perdoasse a sua ignorância, ingratidão e loucura. Então, depois do pecado vem a fome espiritual, emocional e física. Os amigos falsos somem, a solidão aumenta e você percebe que somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode te socorrer, estender a mão. O pecado nunca satisfaz e sempre cobra um preço alto. A desobediência nunca te satisfará e vai cobrar um preço alto. Meu irmão, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, não é inteligente fugir dos planos e das vontades e da vontade de Deus. Qual é o começo da subida para Jonas e para o filho pródigo? O arrependimento. Reconhecer o que erraram gravemente e clamaram a Deus e buscaram a Deus e Deus veio com a sua misericórdia. O arrependimento começa com o reconhecimento da condição. O filho pródigo lá perdeu tudo, Jonas também nas profundezas do mar. Cair em si é admitir que longe do Pai tudo é vaidade e não há felicidade. A decisão de voltar é o marco da virada. Se você está afastado do Evangelho, da igreja de Jesus, volte logo, volte agora. Se você não aceitou a Jesus ainda, aceite-o agora, porque ele pode escrever o seu nome no livro da vida. A subida triunfante, o retorno ao Pai, levantando-se foi para o seu Pai. Tanto Jonas, no fundo do peixe do mar, quanto o filho pródigo. O Pai está sempre pronto para receber o arrependido. A festa no céu quando um filho reconhece os seus erros, arrepende e volta para o Pai, para a casa do Pai. O retorno traz restauração, dignidade e nova vida. Não espere mais tempo, volte logo. O Salmo 51:17 diz: coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Nosso Deus resiste muita coisa, muitos gritos, mas um coração quebrantado, contrito e lágrimas sinceras e verdadeiras não despreza Deus. A triste descida pode começar com um passo pequeno, mas leva ao fundo do poço. Reflita nisso. Volte para o Pai enquanto há tempo. Deus te abençoe. Um abraço. Que Deus fale a sua alma com essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe.